gente compreende o que é a justiça de Deus? Que perspectiva a gente olha isso, qual é o entendimento que a gente tem? Justiça fala de quê? Da justiça de Deus. Quem quer dar um chute? Fala. Bem, alguém mais? Equidade, que é o que a tua esposa querida nos comentou. Qual o propósito da nossa vida neste mundo? Quando você pensa assim, para que eu estou aqui neste mundo? O que você pensa sobre isso? Você já pensou? Já refletiu sobre isso? Qual o propósito da minha vida? Para que eu vivo dia após dia, normalmente fazendo as mesmas coisas? Qual o propósito? Já pensou sobre isso? Que resposta você tem? Na realidade, qual o entendimento que você tem? A questão é, existe resposta certa para essa pergunta? Não. Por que não existe resposta certa? Porque é uma questão de entendimento, de compreensão. E nós podemos viver o dia a dia segundo o pensamento natural, ou viver o dia a dia segundo aquilo que é o conhecimento e a vontade de Deus para o homem, para as pessoas, para nós. E isso é importante refletirmos, e precisamos fazer isso. Porque se não entendermos isso, o que nós vamos viver fala de quê? Fala de uma religiosidade, fala na realidade de um propósito que está totalmente desalinhado com a vontade de Deus. Deus nos quer religiosos? Não. O que Ele quer de nós? Deus está preocupado com o resultado que nós damos? Com que a gente, na realidade, seja santo na visão de alguns e dizer assim, olha, não peques efetivamente em nenhuma situação? Deus está preocupado com isso? Efetivamente com o resultado da nossa vida? Você já pensou sobre isso? Deus está preocupado com para quantas pessoas eu preguei o Evangelho, para quantas pessoas eu acho que eu converti para o Senhor? Será que é com isso que Deus está preocupado? Com que nós sejamos compromissados no sentido de fazer a obra, de se envolver completamente com a igreja e viver plenamente isso, dando frutos? Essa é a vontade de Deus. Deus está preocupado com o resultado? Vocês já pensaram sobre isso, já refletiram sobre isso? E é sobre isso que a gente precisa entender. Nós precisamos compreender o que é a justiça de Deus, efetivamente, e entendermos exatamente o propósito da nossa vida. Porque precisamos viver de uma maneira que agrada a Deus. E a maneira que agrada a Deus não necessariamente é a maneira que nós pensamos ou que imaginamos, porque não tem nada a ver com o propósito nem o querer de Deus. Se eu padeço necessidades, se eu passo por dificuldades, se vem infortúnios sobre a minha vida, isso quer dizer que Deus não está alegre comigo e está me punindo? É essa a questão? É disto que fala o Evangelho? É disto que fala a vida? Ser abençoado quer dizer que nós não vamos passar dificuldades? São essas questões que nós precisamos refletir. É um pouquinho do que a gente vai refletir hoje e que fala justamente acerca disso. Fala acerca de como devemos viver neste mundo, na realidade, qual é a nossa realidade, como encaramos isso. E a gente precisa realmente refletir, aprender, crescer e amadurecer e viver na plenitude da vontade de Deus. Porque nós não estamos aqui para formar prosélitos, nós não estamos aqui para converter ninguém à nossa religião. Nós estamos aqui para revelar o nosso Deus ao mundo. E a gente precisa amadurecer nisso e entender essas coisas, amém? Baixe as suas cabeças, vamos ter um momento de oração.
Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo aqui, por esse tempo que o Senhor tem nos dado como família juntos. Embora nós muitas vezes não entendamos, não compreendamos a função, o papel da família, nós ainda precisamos amadurecer, crescer e precisamos ainda conhecer da Tua vontade, do Teu querer e sermos instrumentos para a Tua glória. Porque sabemos que tem um propósito para as nossas vidas e nós precisamos andar segundo essa vontade, segundo o Teu querer, segundo a Tua glória, segundo a Tua vontade, Senhor. Por isso nos conduza. Nos conduza nesse tempo de reflexão em cima da Tua palavra, de maneira que a gente possa amadurecer, crescer e viver segundo o Teu querer e desejo. Obrigado por tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Por isso nós precisamos aprender a expressar a justiça de Deus. E eu gostaria de começar a leitura lá em Eclesiastes 9, que diz assim, do verso 1 ao verso 3. Salomão, acharam Eclesiastes? Logo depois de Provérbios, logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Oh, não, tem um livro aí no meio, Cantares. Eclesiastes 9, do verso 1 ao verso 3. Salomão está colocando uma coisa de uma reflexão que ele fez, ele diz assim, pois apliquei meu coração a todas estas coisas e vi isto, que os justos e sábios e suas obras estão estão na mão de Deus. O que é amor, o que é ódio, não o sabem os homens, obram por aquilo que aparece diante deles. E o mesmo fim aguarda a todos, tanto ao justo como ao ímpio, ao bom e ao limpo, e ao que não é limpo, ao que sacrifica e ao que não sacrifica, como ao bom, assim ao que peca, ao que jura, como aquele que não teme o juramento. Este mal há entre tudo o que se faz debaixo do sol, que a todos lhe sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e de insensatez em seu coração, durante a sua vida, e depois disso se vão aos mortos. O que Salomão está nos dizendo? Que aquilo que sucede ao bom, ao justo e ao injusto é a mesma coisa. Não precisamos ter expectativa diferente. Pode ser boas coisas, pode ser ruim. Jesus falou sobre isso no Sermão da Montanha, que ele faz cair a chuva sobre o justo e sobre o injusto. O que nós precisamos entender? Que os infortúnios, que as nossas lutas, que os nossos problemas acontecem. Tanto para nós como para o ímpio, da mesma maneira. Não somos melhores nem piores do que eles. E que não se trata de uma punição de Deus, mas se trata da maldade do coração do homem. Porque quem nos provoca o mal e quem provoca o mal? Somos nós mesmos. Na oração do Pai Nosso nós dizemos, livra-nos do mal, ou guarda-nos do mal. De que mal ele está falando? Ele está falando do mal que os outros podem nos provocar, ou do mal que nós podemos receber no nosso dia a dia, na nossa caminhada, externamente? Não, mas do mal que habita em nós. Porque é ele que nos impede de olhar as coisas na perspectiva de Deus. Quando ele fala do mal, ele está falando do quê? Ele está falando da natureza humana. Porque a natureza humana é má por si só. Se nós olhamos a situação do país, ela é decorrente de quê? Da maldade do coração do homem. Se olhamos a miséria no mundo, ela é por quê? É por causa da maldade no coração do homem. As fomes, tudo isso, pestes, tudo isso é decorrente de quê? Da maldade do coração do homem. O que nós precisamos entender é que Deus nos livrou dessa maldade. Essa é a questão da fé que nós precisamos aceitar. Porque se eu não entender isso, eu vou poder revelar a justiça de Deus? De forma alguma.
não manifestarei a justiça de Deus. Por quê? Porque eu vou viver segundo essa maldade. Isso está no nosso coração. Lá em João, diz assim, lá em João, no capítulo 2, 23 ao 25. Evangelho de João, capítulo 2, verso 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, ao ver os sinais que fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não necessitava de que ninguém testificasse a respeito do homem, porque ele sabia o que havia no homem. O que nós precisamos entender? Que esta palavra está confirmando aquilo que Salomão disse acerca da maldade. A natureza nossa é uma natureza que tende para o mal. Por quê? Paulo escreveu sobre isso. O que ele falou? Que ela fala acerca de quê? De ser humana, animal e demoníaca. Do que ele está falando? Que eu estou preocupado com o quê? Com a minha sobrevivência. Que eu estou preocupado é comigo, eu não estou preocupado com o outro. A natureza humana olha os meus interesses, os meus desejos. Tanto no aspecto de procurar me salvar diante das situações, como mesmo no me posicionar como um coitadinho. Por quê? Porque eu quero que as pessoas olhem para mim, me ajudem e resolvam os meus problemas. E nós devemos viver dessa maneira? Não. O que Jesus fez? Qual foi a obra que ele fez? Não foi justamente para nos libertar deste mundo? Para nos libertar dessa natureza humana? O que Paulo escreveu aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11? Foi explicando esses detalhes, explicando acerca justamente da obra de Deus, do que ele fez. Deus irá condenar o homem? Quem condena o homem? É Deus? Não. Quem condena o homem é o próprio homem, pelas escolhas que faz, pelas decisões que toma. O que Deus fez acerca de nós, homens, pessoas, foi simplesmente largar, entregar as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos. Paulo escreve isso a Romanos. Todos os homens estão o quê? Condenados diante de Deus. Então a minha vida, ela é determinada no futuro, ou seja, vida eterna, salvação é no futuro? Não é. Ela é determinada no presente pelas decisões a que me submeto. Tendo o conhecimento de Deus, tendo a compreensão da vontade de Deus, na realidade, o que eu preciso? Aceitar Jesus? Não. Eu preciso me submeter, porque eu não aceito Jesus. Quem me aceita é Ele. Quem se revela a mim é Ele. Quem se revela a nós, falando do reino, falando da vontade, é Ele. O que nós precisamos fazer é nos comprometer, nos submeter a essa vontade, reconhecendo o que Cristo fez na cruz em nosso favor, nos salvando e nos resgatando, nos trazendo para a presença de Deus, para vivermos uma vida com Deus, para andarmos com Deus. Porque a sua obra na cruz é que nos recupera para o Pai, nos traz de volta para o Pai. E a gente precisa entender que é nisto que está a justiça de Deus. A justiça de Deus não está em nos condenar, mas em nos salvar. Em nós, não tendo condição de alcançar qualquer coisa boa, de podermos oferecer algo que agradasse a Deus, Ele se oferta para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Isto é a equidade, isto é a justiça. Tendo Ele vida e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o que Ele faz? Ele vai e nos traz. Provê a solução para que nós pudéssemos andar na sua presença, para que pudéssemos estar na sua presença. Mérito nosso? Nenhum. Merecemos alguma coisa? Nada. Agora, o que nos permite sermos aceitos por Deus? É o nosso reconhecimento da nossa miserabilidade diante de Deus, ou seja, que nós, por nós mesmos, não temos nada para oferecer a Deus, ou seja, que a nossa natureza por si só é má e que não vai fazer nada de bom para ninguém.
Se fizer alguma coisa é porque existe algum interesse pessoal nisso. No sentido de receber algo em troca. E normalmente nós agimos dessa maneira. Fazemos para que as pessoas façam por nós. Foi isso que Deus fez? Não, Ele veio ensinar outra coisa. Jesus ensinou outra coisa para nós. Ele ensinou que deveríamos ofertar, independente do retorno. Ele dedicou sua vida aos 12, e os 12 o traíram. Judas foi um pouco mais além, mas todos os abandonaram. Por quê? Porque eles estavam sem o Espírito de Deus. Eles viviam segundo a natureza humana. Fizeram algo errado? Não, não fizeram. Fizeram aquilo que entendiam ser dentro da perspectiva que tinham. Embora Pedro mesmo tenha declarado que seria capaz de morrer pelo Senhor. Mas na hora H negou 3 vezes e foi embora. O que Deus quer que nós entendamos? Que nós precisamos entender sua vontade, comprometer com sua vontade e viver sua vontade de maneira plena. E que isso não depende do nosso esforço, nem da nossa vontade, nem do nosso querer. Então, se eu entendo esse aspecto da justiça de Deus, que é revelar o Pai ao mundo, a gente entende um aspecto muito importante. O que Jesus veio? Ele veio para fazer o quê? Ele não veio para tornar o Deus invisível visível. Ele não veio para revelar o Pai, para manifestar o Pai a nós. Tanto que Felipe pediu, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Jesus respondeu para ele? Felipe, estou com vocês há tanto tempo e você ainda não entendeu? Que o Pai está em mim, eu estou no Pai, que as obras que eu faço revelam acerca do Pai. O que Jesus disse para os discípulos? Que assim como Ele tinha sido enviado, Ele nos enviava. Qual o propósito da nossa vida? Qual o propósito como igreja, como família? Nos encontrarmos aqui domingos e pronto, aos domingos? Tomarmos café, ou faltou café, ter isso, ter aquilo? Não, não é. Nós nos encontramos aqui para um tempo de comunhão, para um tempo de reflexão, para cantarmos, agradecermos a Deus, para lembrarmos das suas promessas. Mas qual o propósito da nossa vida? Não na individualidade, nós vivemos individualidade, Ele nos chamou para a nossa individualidade? Não, não nos chamou. Ele nos chamou para quê? Para proclamar o seu reino. Aonde ele fala acerca disso? Pedro escrevendo lá na primeira carta, lá em 1 Pedro 2, 9 e 12, fala acerca disso. Fala o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que nós precisamos entender? Para que nós somos chamados? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Como nós fazemos isso? Nos abstendo das paixões humanas, ou seja, dos desejos, da vontade da carne, daquilo que é a natureza humana. O que Jesus disse? Se nós queremos ser seus discípulos, que nós devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. Qual é o modelo que ele nos deixou? E é para sermos seus imitadores. E qual foi esse modelo? Oferta. Não é oferta, não é morrer, não é fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que nós sejamos neste mundo como o seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos fez a imagem do Filho. Quando nós nos convertemos, nos entregamos, nos submetemos à vontade de Deus, Ele faz de nós o quê? Uma nova criatura.
Ele nos capacita, Ele nos habilita, Ele nos dá do seu Espírito para quê? Para vivermos a sua vontade. O Espírito Santo nos ajuda na jornada, nos faz lembrar de todas as palavras do Senhor. Ele dá colinha dizendo qual é a palavra do Senhor? Dá? Não. O que Ele fala? Ele nos lembra da palavra, nas situações em que nós vivemos. Por isso nós entendemos o quê? Que nós precisamos conhecer a palavra. Por que a gente precisa conhecer a palavra? Para lembrar das palavras do Senhor. Quem vai nos lembrar das palavras do Senhor? O Espírito Santo. Porque se eu conheço a palavra, se eu lembro da palavra, eu vou viver uma vida de fé. Por quê? Eu vou passar por experiências, vou viver meus momentos, vou viver as tribulações, vou viver as lutas. Aí a gente pergunta, para que servem as provações e as tribulações? Para que Deus conheça a nossa fé? Deus precisa conhecer a nossa fé? Não, Ele já conhece. Então por que sobrevêm sobre nós tribulações, as provações? Para que nós tenhamos consciência da nossa fé, do conhecimento que a gente tem de Deus, do quanto nós já aprendemos, do quanto nós já caminhamos. Por isso Paulo fala acerca disso, que isso vem. Para quê? Para que isso possa gerar em nós o quê? Esperança, confiança, e nós crescermos nessa jornada. Então nós precisamos entender que o mal que nos sobrevém não é porque Deus quer nos punir, não é porque nós somos melhores do que ninguém. Isso sobrevém sobre todas as pessoas, e não precisamos ter uma expectativa que seremos mais abençoados do que outros. Podemos desfrutar de boas coisas, mas por que Deus permite as dificuldades? Para que haja a equidade, a justiça, para que e Paulo escreve sobre isso, fala, para que quando haja abundância de um e na falta do outro, ou aquele que está em abundância possa suprir, de maneira que aquele que hoje passa necessidade, quando tiver abundância, vai ajudar o outro. Isso tudo, por que Deus não permite todas as coisas iguais? Que todos tenham a mesma renda, as mesmas facilidades? Justamente para que nós possamos expressar o amor de Deus. E o amor de Deus não está nos sentimentos que a gente tem, mas na compreensão da sua vontade e de agirmos segundo essa vontade. Não foi o que Jesus fez? Jesus teve prazer no que fez? Não, sabemos que não, tanto que Ele pediu para se livrar daquela hora. Mas antes de terminar a frase, o que Ele falou? Faça-se a tua vontade. Nós precisamos crescer nisso, nós precisamos amadurecer. Não podemos ser como os irmãos de Coríntios, que eram abençoados com manifestação de dons, de tudo, de atitudes que eles tinham, que louvavam e glorificavam e expressavam que eles conheciam a Deus. Mas eles eram imaturos, pensavam como carnais, ou seja, pensavam como uma pessoa natural, cada um cuidando do próprio interesse, e no cuidar do próprio interesse não traduz as nossas vidas. E não pode traduzir as nossas vidas. Por quê? Porque se agirmos como uma pessoa natural, nós vamos revelar a justiça de Deus? Não vamos. E nós precisamos fazer o quê? Revelar a justiça de Deus. E como é que eu revelo a justiça de Deus? Ajudando uns aos outros. Tanto na família como fora da família. Ou seja, a família ajudando e fazendo diferença neste mundo. Porque se nós não fizermos diferença neste mundo, nós estamos cumprindo o nosso propósito? Não. Por quê? Porque não vamos estar manifestando as virtudes de Deus. Quais são as virtudes de Deus? Odiar os outros, xingar os outros, falar mal dos outros, deixar passar necessidade, não apoiar, é isso as virtudes de Deus? Pois é isso que nós fazemos. Que se dane, isso não é problema meu, não é isso a família? Não é assim que nós estamos fazendo? Ou não? Quais são as virtudes de Deus? Não é revelar misericórdia? Não é revelar graça? Não é revelar justiça? O que nós precisamos entender? São essas coisas. Quando nós entendemos, o que nós fazemos? Nós mudamos a nossa forma de pensar. E é isso que Paulo nos chama para fazer. Que ele fala o quê em Romanos 12? Logo no início do capítulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas antes ele nos chama para quê? Para prestar um culto com
entendimento, com discernimento espiritual, um culto racional a Deus. E qual é esse culto que Deus quer? Que a gente faça das nossas vidas uma oferta em favor dos outros, para que possam conhecer a Deus. Qual é a maneira de conhecer a Deus? Quando nós agimos como filhos de Deus. Nós, pela nossa natureza humana, vamos agir? Não vamos, por mais que nós desejamos ou desejarmos. Nós não vamos agir como filhos de Deus. Mas se nós entendemos a vontade do Pai e nos comprometemos com essa vontade, o que nós vamos fazer? Mesmo que isso implique em prejuízo para nós, nós vamos fazer. Isso depende de outra pessoa? Não. Depende do meu irmão? Não. Depende da maturidade dele? Não. Nós precisamos entender que não depende disso. Depende única e exclusivamente do nosso entendimento. Para que nós, ofertando como Cristo ofertou, possamos ajudar os outros na sua jornada, assim como nós somos ajudados. É isso que nós precisamos entender e compreender. O Evangelho se trata disso, a justiça de Deus se trata disso. E aí a gente entende que a gente vivendo assim, nós estamos na realidade oferecendo o quê? Nossas vidas, sendo instrumento do Pai, para que a sua vontade aconteça na vida uns dos outros. E a gente ajudando, o outro vai ver, vai aprender, vai amadurecer e vai fazer a mesma coisa. E isso implica em quê? Revelar a justiça. Se trata de quanto eu prego? Não, não se trata de quanto eu prego. De tanto quanto eu falo do Evangelho para as pessoas? Não, mas de quanto eu revelo Deus. Eu preciso falar, porque as minhas palavras precisam ser confirmadas com as minhas ações, assim como as minhas ações precisam confirmar as minhas palavras. Então eu não posso ser religioso. Não se trata de chamar pessoas para vir e reunir conosco, não se trata de converter as pessoas para que eles sejam crentes e evangélicos. Mas se trata de revelar o reino e ensinar acerca do reino para as pessoas. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala acerca do quê? Acerca de família, de crescimento, de amadurecimento, para que a igreja cumpra o seu papel no corpo. Lá em Efésios, quando Paulo escreve isso no capítulo 3, do verso 8 ao 12, ele fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, o que nós precisamos entender? É o papel da igreja, é o papel da família. Tanto na edificação, no ajudar, porque logo depois ele fala acerca disso, que Deus instituiu, deu os dons para quê? Que instituiu os profetas, os mestres, e assim ele vai discorrendo, para quê? Para a edificação da família. Para quê? Para que a família cresça, amadureça e entenda o seu papel no mundo. É para nós fazermos outra coisa? Não. Por isso, quando a gente pergunta, Deus está preocupado com o resultado que a gente dá? Não. Quem está preocupado com o resultado do que a gente possa fazer é a natureza humana. O que Deus quer que a gente aprenda? O processo. Porque Paulo fala acerca disso. Olha, um plantou, outro regou, mas o crescimento quem dá é Deus. A consciência do pecado, quem traz para as pessoas é o Espírito Santo. E nós precisamos entender na plenitude da vontade de Deus. Por isso, qual é a maneira como a gente vive neste mundo? O reino de Deus. Por quê? Porque nós somos, como Pedro falou, nós somos o quê? Peregrinos, somos forasteiros nesta terra. A gente vive neste mundo. Nós estamos neste mundo, nós usamos deste mundo. Mas o propósito da minha vida qual é? É o emprego, é o trabalho, é uma condição de vida melhor, é eu lutar por isso? Não, este não é o propósito da minha vida. O
posso usufruir dessas coisas aproveitando as oportunidades. Mas qual é o propósito da minha vida? Viver como um forasteiro neste mundo, usar das coisas deste mundo, mas entender que eu não sou deste mundo. Eu estou atrás de revelar o Pai, fazer a sua vontade cumprida, ajudar o meu irmão na jornada para que ele possa crescer, amadurecer, usando os dons, os talentos que Ele me deu, no meu dia a dia, nas coisas que eu estou fazendo, no trabalho, na escola, no andar na rua, na forma de dirigir, na forma de andar na rua, como tratar as pessoas simples, como tratar as pessoas que são arrogantes, como tratar aqueles que nos odeiam. É isso que a gente precisa entender, isso é Evangelho. Não se trata de quanto serviço a gente faz, porque não é o serviço que Deus está procurando de nós. Ele está procurando um coração comprometido com a sua vontade, com o seu querer, com o seu desejo, de simplesmente revelarmos, de ajudarmos, de sermos a mão para aquele que precisa mesmo apoiar, como a canção que fala, cajado, somos o cajado. Mas nós precisamos entender que somos a luz neste mundo e somos responsáveis por revelar o Pai, trazer as pessoas, ajudá-las. Por isso nós somos embaixadores do reino, somos reconciliadores dos homens com Deus. Mas nós não somos deste mundo. Viver neste mundo, atrás das coisas deste mundo, só revela que nós não entendemos ainda e não compreendemos a vontade do Pai. E precisamos entender, porque a gente só cumpre o ID, só realiza o ID nas nossas vidas quando a gente entende que é andando neste mundo nós revelamos o reino e manifestamos a vontade do Pai. Pois para isso Ele nos chamou, para revelar o Pai ao mundo, para sermos pessoas que realizam, que praticam a justiça de Deus, que fazem obras de justiça. Por isso, mês passado nós discutimos sobre o quê? Sobre essa questão das obras. A fé se expressa nas obras, as obras se expressam na família, e as obras eu não faço sozinho. Então não é uma questão de trazer pessoas, de formar pessoas, mas é de ensinar acerca do reino para que andando junto as pessoas possam aprender a viver a vontade do Pai. Posso dar muito fruto ou posso dar pouco, mas o que o Pai quer que a gente faça? Que a gente ensine o outro a fazer o mesmo. Por quê? Porque se ele entendeu o que precisa ser feito, com todas as imperfeições que nós temos e todos os pecados que nós cometemos, ele vai continuar a jornada e vai continuar ensinando acerca do reino. O que o Pai quer? Que a gente ajude uns aos outros e esses outros ajudem outros. É disso que trata o reino de Deus. Agora, se nós fizermos a nossa jornada de crescimento, amadurecimento, como Pedro explica, aí nós vamos começar a entender que certas coisas que a gente faz, a gente vai deixar de fazer. Que a gente já não vai tropeçar tanto. Por quê? Porque nós estamos entendendo. E aí nós precisamos de uma vida que seja uma vida de devoção a Deus. O que é uma vida de devoção a Deus? É uma vida comprometida e pronto para a vontade do Pai. Não está falando nada acerca de pecar ou não pecar. Está falando de estar comprometido com o Pai, com a sua vontade. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos crescer, todos nós. E precisamos nos ajudar nessa jornada, porque nós precisamos crescer. Nós precisamos revelar o Pai ao mundo, precisamos ser instrumento da justiça de Deus neste mundo, levando a vida de Deus a outras pessoas. E só assim nós vamos crescer, só assim nós vamos amadurecer, e só assim eu vou entender que é na escola que eu vou expressar e vou revelar a justiça de Deus. Vou manifestar as virtudes de Deus. Em casa eu vou fazer a mesma coisa, com meus familiares, com aqueles irmãos que são um pé no saco, eu vou continuar revelando Deus. Com os amigos também. E principalmente quando a igreja se reúne, quando a assembleia se reúne, quando a família se reúne. Porque somos um saco. É ou não é? Muitas vezes perdemos a paciência uns com os outros. Mas isso vai me fazer desistir? Não. Ele vai me trair? Eu sei que vai.
E eu vou trair muitas pessoas? Eu sei que vou. Porque eu não vou fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque eu preciso de ajuda, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer e eu preciso da ajuda uns dos outros. E nós precisamos nos ajudar. Porque a gente não vê os nossos defeitos, as nossas falhas e os nossos pecados como os outros veem. Mas Ele pode me ajudar nessa jornada. A gente precisa entender isso e compreender. E entender que o que a gente faz aqui não é com o intuito de alcançar qualquer benesse de Deus, qualquer favor de Deus. Mas é por termos sido alcançados pelo favor de Deus, a gente se oferta para que a gente possa crescer, amadurecer e ofertar a nossa vida em favor daquelas pessoas que precisam conhecer o Pai. Amém? Que a gente possa entender isso, compreender, que a gente possa buscar na leitura da palavra, porque ela é a base do conhecimento, que a gente possa orar, e a oração não é para que Deus faça a nossa vontade, mas para que a gente possa compreender a vontade do Pai, e que a gente possa não deixar de reunir, de estar junto, porque é um pé no saco, mas nós precisamos disso. Precisamos porque é isso que nos faz continuar na jornada. Mesmo errando, mesmo caindo, nós precisamos perseverar naquilo para o qual Deus nos chamou. E fazer como Pedro escreve na sua segunda carta, depois de falar que fomos habilitados e capacitados, da jornada que a gente tem para o crescimento e amadurecimento, que está lá no capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. Que a gente entenda isso, compreenda e que busque esse conhecimento, para crescer, para amadurecer e para viver a vontade do Pai. Amém? Baixa a tua cabeça. Senhor, nós sabemos que temos errado muito quanto à Tua vontade, quanto ao Teu querer. Não temos compreendido o Teu amor, pois agimos de forma totalmente diferente. Mas existe um desejo no nosso coração de conhecer Tua vontade, compreender Tua vontade e nos ofertarmos para sermos o instrumento que o Senhor deseja, que o Senhor planejou desde os tempos eternos, antes mesmo da criação da nossa criação. Para que, feitos à imagem do Seu Filho, possamos revelar o Senhor neste mundo. Tornar o nosso Deus invisível, visível, palpável através das nossas vidas. Por isso, Senhor, nos conduza nessa jornada. Porque a gente tem entendido que viver o reino, Teu reino, não se trata de fazer certo, não se trata de resultado, e nem do que nós vamos alcançar ou das pessoas que ajudaremos no processo de conversão, pelo processo de plantar, de regar nessas vidas. Sabemos que não se trata de quantidade, mas de entendermos os Teus processos, de entendermos a Tua vontade e de ajudarmos uns aos outros, para que compreendamos e para que façamos o mesmo, Senhor, uns com os outros, ensinando, ajudando, acerca da Tua justiça, acerca da Tua vontade. Nos conduz em sabedoria, nos conduz em graça para que a gente possa expressar a Tua justiça, nos conduz no processo de amadurecimento, abra o nosso entendimento para que a gente possa ofertar as nossas vidas, se comprometendo com Tua vontade, com Teu querer, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a gente possa compreender e agir segundo o Teu coração, segundo o Teu desejo. Ensina-nos, Senhor, a vivermos segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.